Uma ilha localizada no Oceano Pacífico, que não é só algo, mas também de certa forma alguém. Um ecossistema consciente, a ilha mutante, a ilha que anda como homem, a ilha viva. Essa é Krakoa. Mas antes de falar sobre isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. A ilha de Krakoa foi criada por Len Wein e Dave Cockrum, surgindo pela primeira vez na revista Giant Size X-Men número 1 de 1975. Mas a sua história de origem, ainda pouco abordada, foi revelada só em 2019. Há muitos e muitos anos atrás, existia uma ilha no Oceano Pacífico chamada Okara. Até que criaturas demoníacas surgiram e com a espada do crepúsculo rasgaram aquela terra em duas partes. Uma delas se tornou uma terra chamada Araco. A outra era Krakoa. Essas criaturas estavam dispostas a destruir o mundo, mas Apocalipse já estava lá, o considerado primeiro mutante. Apocalipse derrotou essas criaturas e as selou em Araco, fechando a fenda por onde surgiram e jogando aquela terra num abismo onde os seus 4 cavaleiros a mantinham, para que aquilo nunca mais fosse aberto. Apocalipse fez um bem maior salvando o mundo, só que Krakoa ficou sozinha, triste sem a sua metade, mas entendendo que aquilo era necessário. Muito tempo se passou e Krakoa ficou dormente, até que em 1945, num período de guerras, os Estados Unidos faziam testes e bombas foram atiradas naquela ilha do Pacífico, matando cada vez mais a vida existente ali. Inclusive nessa época, numa dessas explosões, Nick Fury e o seu comando selvagem foram pegos e caíram naquelas terras. Os homens de Nick Fury passaram a ser atacados por fungos da ilha, até que uma criatura da terra apareceu. Aquilo era na verdade a manifestação física da própria ilha. Talvez a radiação tenha unido todos aqueles genes da fauna e flora daquele local, transformando o ecossistema, ou talvez as bombas apenas despertaram aquela terra que já era senciente desde o início dos tempos. Krakoa era uma inteligência coletiva, era uma ilha que podia se manifestar, que tinha ciência e consciência do que era uma ilha viva. E num acordo, Nick Fury prometeu deixar Krakoa em paz, mantendo a localização e o que ela era em segredo, acabando com os testes e com os bombardeios ali. Krakoa nunca mais foi vista até 1975, quando o Professor Xavier usou o cérebro para localizar novos mutantes e sentiu o que chamou de o mais poderoso mutante até o momento, localizado numa ilha do Pacífico. Nessa época, os X-Men eram formados por Ciclope, Anjo, Homem de Gelo, Garota Marvel, Destrutor e Polaris. E procurando naquele lugar o tal mutante, eles foram surpreendidos pela própria ilha, sendo capturados e mantidos nas próprias entranhas de Krakoa, onde aquela terra consumia e se alimentava dos seus poderes mutantes. O Professor Xavier então pediu ajuda de Moira MacTaggert, que treinava um pequeno grupo de mutantes, e Charles os usou para resgate dos seus X-Men. O novo grupo conseguiu libertar Ciclope, mas o resto do resgate foi um desastre, porque Krakoa contra-atacou e todos foram considerados mortos. O Professor Xavier teve que apagar a mente de Ciclope, que presenciou aquilo, inclusive presenciando a suposta morte do seu próprio irmão mais novo, Gabriel Summers. Tudo isso inclusive é visto na HQ Gênese Mortal, que tem vídeo aqui, e vai ter o link para ele aqui na descrição. Desse jeito, o Professor Xavier decidiu tentar mais um resgate e recrutou outros mutantes. Dessa vez, seres de toda parte do mundo, sendo Colossus, Noturno, Tempestade, Solaris, Pássaro Trovejante, Banshee e Wolverine. E assim surgiu a segunda gênese de X-Men. Dessa vez, o resgate foi um sucesso, e no intenso combate entre os mutantes e a Ilha Viva, Polaris usou seus poderes magnéticos para conseguir desprender Krakoa e enviar toda aquela ilha para o espaço. Inclusive nesse momento, esporos da ilha se desprenderam e acabaram criando pequenas réplicas. Muitas delas surgiram com o tempo se dizendo filhos ou netos de Krakoa.
E uma dessas réplicas chegou até mesmo a fazer parte do Instituto Jean Grey por algum tempo. Mas a ilha original continuava à deriva, onde foi encontrada pela entidade cósmica chamada de O Estranho, que a manteve no seu planeta laboratório, até que quando o local foi destruído, a ilha vagou mais uma vez pelo espaço. Então, próximo da Terra, por causa dos acontecimentos do Dia M, um grande poder mutante se desprendeu do planeta e atingiu Krakoa, despertando Gabriel Summers, o vulcano, que estava preso ainda nas suas entranhas, sendo mantido vivo pelo mutante Darwin. E por causa disso, Krakoa acabou retornando para o planeta e se mantendo isolada mais uma vez no Oceano Pacífico. Isso até Charles Xavier encontrá-la mais uma vez, onde passou a tentar se comunicar, tentando uma espécie de linguagem primitiva, mais como uma empatia do que uma linguagem real. Com isso, ele precisava de ajuda de alguém que entendesse qualquer dialeto. E ele tinha Douglas Ramsay, o mutante Cifra. Sendo o único que conseguia se comunicar com Krakoa, ele entendeu que a ilha não era um inimigo. E ao lado de Charles Xavier, eles começaram uma nova era para aquele local. Krakoa passou a ser preparada para se tornar a nação mutante. E assim começava o novo sonho. O sonho da Dinastia X. Com estudos de genética envolvendo o bioma de Krakoa, foi possível criar flores especiais, as Flores de Krakoa. Algumas delas são portais que quando florescem levam qualquer mutante até a ilha instantaneamente. Mas só os mutantes. Para que algum humano entre em Krakoa, ele tem que ser aprovado antes e escoltado por um mutante até lá, ou a ilha não permite a sua passagem. Outras flores de Krakoa podem crescer e se tornar habitações autossuficientes, chamadas de habitat, provendo abrigo e alimento aos mutantes, servindo como sedes em qualquer parte do mundo e até mesmo em qualquer parte do sistema solar, porque os portais mantêm a conexão com a mente central de Krakoa em qualquer lugar. Existem também outras dessas flores especiais que nada fazem aos mutantes, mas que para os humanos são remédios, são curas milagrosas. Uma delas é a droga I, o mais poderoso antibiótico existente que se adapta ao combate de qualquer doença. A outra é a droga L, que pode prolongar a vida útil dos humanos em 5 anos. E a outra é a droga M, que acaba com qualquer doença mental existente. Ou seja, com esses remédios, os humanos acabariam com doenças extremas como o câncer e o Alzheimer. Só que isso é usado por Charles Xavier para negociar com as nações do mundo. Porque os mutantes vão dar esses remédios, mas só a quem aceitar e reconhecer Krakoa como uma nação soberana. Uma nação mutante, onde todos os Homo superiores se tornariam automaticamente krakoanos. Um local com as suas próprias leis, o seu próprio conselho e a sua própria língua, que inclusive foi criada pelo Cifra. Existem territórios divididos em Krakoa, como por exemplo a Casa de X, que seria a residência de Xavier, a Casa de M, residência de Magneto, o Bosque de Magma, onde acontecem as ressurreições, a Arena, o Reservatório, entre vários outros locais. Mas com o tempo, novas áreas começaram a surgir também, como o Bar Sinistro, a Baía Fogo do Inferno e a Ilha de Perigo, uma espécie de nova versão da Sala de Perigo. Mas existe também um lugar especial, o Lugar Nenhum. Uma espécie de território não conectado com a rede de Krakoa, como se fosse um tumor da ilha. Esse é um local restrito, a não ser para Xavier e Magneto, porque esse é o local onde é mantida Moira MacTaggert. Krakoa sempre foi senciente desde que era parte de Okkara, mas depois das bombas passou a se manifestar criando formas semi-humanoides de força bruta extrema. Além de poder se manipular por completo em qualquer parte do seu território e até mesmo em seus derivados nascidos das suas flores.
Krakoa se alimenta da energia mutante, mas depois que se tornou a nação mutante, ela passou a receber pequenas porções de energia mental de cada homo superior na sua superfície, e isso é o que a mantém alimentada. E por ser o lar dos mutantes, por prover segurança, terra, abrigo e alimento, os mutantes fazem isso com todo prazer. O problema é que a comunicação com Krakoa é algo muito primitivo e realmente só o Cifra pode entendê-la. Tanto que as poucas palavras que Krakoa já disse no primeiro combate contra os X-Men não eram reais. Eram alterações de Xavier na mente dos seus alunos. Então isso faz do Cifra um dos mais importantes habitantes da nação. Fora dos quadrinhos, Krakoa nunca chegou a aparecer em lugar nenhum, mas dentro dos quadrinhos, por mais que não tenha surgido tanto assim, tem uma importância imensa. Foi em Krakoa que aconteceu a maior reformulação dos X-Men. Foi um momento de transição total, do que os mutantes eram e representavam para o que se tornaram. E eu tô falando do que aconteceu em 1975. Foi pelo encontro com Krakoa que a Marvel revitalizou os X-Men. De simples alunos que lutavam contra vilões, os X-Men se tornaram muito mais complexos, abrangentes e representativos, se tornando o carro-chefe da editora por muitos anos, sendo que esse período é considerado por muitos como a melhor fase dos mutantes. E agora em 2019, o mesmo aconteceu. É em Krakoa que toda a mudança se passa. É a partir desse momento que começa uma nova fase totalmente nova para os X-Men e para todos os mutantes. Uma raça vista agora de outra forma, porque realmente é hora da mudança, é hora da Dinastia X. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Krakoa. Me segue lá nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.